Olá, pessoal. Você está assistindo ao módulo 8, aula 3, sobre qualidade de arroz. E hoje, eu, juntamente com a doutora Priscila, irei apresentar tópicos de qualidade de arroz, desde o campo até o consumo. Eu sou o professor Nathan Vanier, da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, da Universidade Federal de Pelotas, e tenho trabalhado bastante com a pesquisa de arroz irrigado. E aqui vou apresentar algumas informações que certamente serão muito úteis àqueles que trabalham com arroz de terras altas. Então, eu vou apresentar a primeira metade do conteúdo e depois vou passar a bola para a doutora Priscila. Inicialmente, é importante a gente pontuar o que significa a qualidade industrial de arroz. Então, neste slide, nós temos 7 pontos bem importantes para a qualidade industrial. Então, para que um arroz tenha bastante qualidade, a gente diz que ele tem que ter um rendimento de inteiro superior a 62%. É isso que as indústrias têm buscado. Além disso, um baixo teor de grãos gessados e de grãos com centro branco, tanto o chamado barriguinha branca, que é um defeito industrial, quanto o barriga branca. O que muda de um para outro é o percentual de área opaca que um ou outro terão. O barriguinha branca com uma área menor e o barriga branca com uma área um pouco maior. Aqui no item 3 aparece o grau de brancura, que tem que ser elevado para um arroz branquinho de alta qualidade industrial. Existe um equipamento internacional que aponta o valor em ket, então maior do que 40, 41 ket seria um arroz com um bom grau de brancura. A ausência de contaminantes é outro ponto bastante importante, fundamental. Não adianta o arroz ter alto rendimento de grãos inteiros, baixo teor de gessados de grãos com centro branco, bom grau de brancura, mas apresentar residual de fungicidas, inseticidas ou herbicidas, ou ainda outros contaminantes, como as micotoxinas. Então, esta é uma premissa básica. É um teor de defeitos dentro dos limites de tipificação, como aponta o item 5, alto grau de soltabilidade quando cozido e grãos firmes, mastigáveis também após o processo de cozimento. Então, aí estão alguns pontos importantes para nós considerarmos quando usamos o termo que um arroz tenha alta qualidade industrial. Em relação ao rendimento de grãos inteiros, então este é o equipamento, o engenho de provas utilizado pelas indústrias para que a gente simule as operações industriais em pequena escala. Então, após o arroz ser seco, estar limpo, né, no processo de recepção de uma unidade armazenadora ou indústria, ele é descascado inicialmente neste componente aqui que eu estou apontando deste equipamento, nos roletes de borracha, e depois polido no brunidor, que fica nesta porção de baixo do equipamento, e após este processo de polimento, são separados os grãos inteiros dos quebrados entre E. Então, para que tenha uma alta qualidade industrial, o arroz brasileiro, nós geralmente consideramos acima de 60%, 62% de grãos inteiros, mais ou menos de 8% a 10% de grãos quebrados, cerca de 10% de farelo é removido, isso pode variar, claro, de uma cultivar para outra, e mais ou menos 20% de casca é o percentual de casca que os materiais nacionais têm apresentado. O teor de grãos gessados de grãos com centro branco é muito dependente das características genotípicas. Então, aqui neste slide estão apresentados cultivares para arroz irrigado. Então, vejam que há materiais com barras bem superiores a outros para o teor de grãos barriga branca, também para o teor de grãos barriguinha e para o teor de grãos gessados. Vejam aqui à direita, nesta figura, a representação, uma imagem ilustrativa do centro opaco, né? Uma área menor para os grãos barriguinha branca, uma área maior para os barriga branca, e o gessado é o grão totalmente opaco, conforme a instrução normativa do Ministério da Agricultura, a número 6 de 2009. Aqui está apresentada a tabela para enquadramento em tipo do arroz em casca natural, conforme a normativa número 6 de 2009. Nós temos uma tabela para cada subgrupo de arroz. Uma tabela também para o arroz em casca natural e outra para o em casca parabolizado. E percebam que aqui não aparece o percentual de grãos quebrados ou rendimento de inteiros como um fator tipificador para o arroz em casca natural. Neste caso, a renda inteiros mais quebrados e o rendimento de inteiros são variáveis
informativas, utilizadas para balizar preço pago ao produtor. E os defeitos ardidos, picados ou manchados, gessados e verdes, rajados e amarelos, sim, nesse caso, são fatores de tipificação. Destes defeitos apresentados aqui, os grãos ardidos, os grãos picados ou manchados e os grãos amarelos são exemplos de defeitos metabólicos, são aqueles defeitos que evoluem com o armazenamento. Os não metabólicos, a gente considera aqueles defeitos que vêm de lavoura, mas que com o armazenamento não irão intensificar, não irão piorar. O grão ardido é o grão que tem mais do que 1/4 da sua área escura, marrom ou preta. O grão picado ou manchado, no caso de manchas, é o grão que tenha menos do que 1/4 de sua área com a mancha. E o grão amarelo, que é um defeito muito comum de ocorrer na espera para a secagem, é um grão que tem um processo fermentativo intenso, e geralmente ele começa a amarelar na base do germe, então aqui onde eu estou apontando é onde foi removido o germe desse arroz após o polimento. Então percebam que o amarelecimento ele começou por esta porção do grão, e começa depois, à medida que passam os dias e fica mais intenso o processo, a se intensificar nas outras regiões do endosperma do arroz. Então esses 3 defeitos apresentados aqui seriam defeitos de grãos, né, com problemas metabólicos que podem evoluir, se agravar com o armazenamento. A qualidade industrial, então, ela tem variáveis, né, multifatoriais que interferem nela, e aqui nós vamos começar agora por fatores de produção, ou fatores de campo, alguns selecionados para conversarmos sobre como que isso interfere na qualidade do arroz. Então, são exemplos a época de semeadura, a densidade de semeadura, a dose de nitrogênio em cobertura, a irrigação, o manejo fitossanitário adotado, os estresses abióticos que possam ocorrer numa fase crítica, como é a falta de períodos de boa intensidade luminosa entre os estádios R4 e R9 que agravam, né, os defeitos gessados e centro branco, também a época e a umidade de colheita. Aqui neste slide está apresentada uma tabela de um dos estudos que nós conduzimos aqui na universidade, junto ao Instituto Rio Grandense do Arroz, na safra 2019-2020, na estação de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Apesar de ser arroz irrigado, as informações podem ser compreendidas e posteriormente adaptadas para o conhecimento em arroz de terras altas. Aqui, por exemplo, nós temos um material de ciclo tardio, de nome SCS 121CL, e outros materiais de ciclo precoce e médio, como o IRGA 431CL e o IRGA 424RI. Percebam que o rendimento de inteiros ele diminui abruptamente para o material de ciclo tardio, quando o mesmo é semeado de forma mais atrasada, em novembro. Já os materiais IRGA 424RI e 431CL sofrem menos com o atraso na semeadura, reduzindo em menor intensidade o seu percentual de grãos inteiros, né, mesmo semeado mais tarde, aqui em novembro. Então, é por isso que se diz que as cultivares de ciclo tardio são aquelas que se entra primeiro na lavoura, se semeia primeiro, aqui pelo sul, para que se potencialize a produtividade e também a qualidade de grãos. Em relação ao teor de grãos com centro branco, ou chamado barriga branca, que foi estudado neste caso, em uma tese de doutorado, uma informação importante é que a dose de nitrogênio em cobertura, e aqui neste trabalho testamos as doses de 130 kg de nitrogênio por hectare e 180 kg de nitrogênio por hectare, ela auxilia na redução do teor de grãos com este defeito. Então, aqui à esquerda, nós temos dados para uma cultivar híbrida, a I9CL, onde na dose menor os valores variaram de 38,8% a 41,8% de grão centro branco, e reduziram significativamente para cerca de 19% a 22%, quando a maior dose de nitrogênio foi utilizada. Para o IRGA 424RI, também houve uma redução significativa, passando de cerca de 17,9% a 21,7%, dependendo da densidade de semeadura, para cerca de 7% a 9%, quando a maior dose de nitrogênio foi utilizada. Percebemos que há uma melhoria mais significativa nesta redução de grãos barriga branca, com maior dose de nitrogênio, em safras com clima mais crítico para a cultura do arroz, como é o caso das safras de ano El Niño, aqui na região sul.
Falamos sobre a ausência de contaminantes, que é um fator super importante para a qualidade industrial do arroz. E aqui neste quadro eu apresento os limites máximos tolerados de fungicidas, conforme a legislação americana, do FDA, a União Europeia, a Anvisa, que é a agência nacional, e a Digesa, que é a agência peruana que regulamenta esses limites em arroz. Então aparecem em verde aqueles ingredientes ativos que apresentam um limite maior de residual possível no arroz. E aqui aparecem em vermelho alguns ingredientes ativos cujo limite é menor do que 0,01. É o limite de quantificação, ou seja, qualquer traço detectado na análise cromatográfica para este ingrediente ativo, ele será detectado e rejeitará o lote nesse mercado. Então, por exemplo, ciproconazol, epoxiconazol, picoxistrobina e tebuconazol não são permitidos por não terem registro, né, vigente nos Estados Unidos e por isso que aparecem como abaixo do limite de quantificação. Além disso, se destaca o triciclazol, que é um ingrediente ativo historicamente bastante utilizado no país e em outros países, principalmente os asiáticos, mas que não tem registro hoje na União Europeia. Então, por isso aparece abaixo de 0,01, abaixo do limite de quantificação. Então, essas informações são importantes para que se segmente mercado, se faça segregação de cargas quando o objetivo for exportação por parte das indústrias para determinados mercados, para que se evite o residual e a rejeição das cargas. Aqui neste quadro, são apresentados alguns produtos comerciais, com seus respectivos ingredientes ativos, grupos químicos, a recomendação, o intervalo entre aplicações e o período de carência. É importante observar que, para a maioria deles, o máximo de aplicações permitida é de 2 a 3. Então, exceder este limite de aplicação pode colocar em risco a manutenção dos limites adequados desses residuais e a condenação de cargas, né, rejeição de cargas, seja no mercado interno ou no mercado externo. O intervalo de aplicações deve ser seguido para evitar esses residuais acima dos limites, assim como o período de carência, que é o período entre a última aplicação e a colheita. Esse período mínimo deve ser respeitado para que dê tempo para o produto degradar e ficar em níveis aceitáveis de resíduo no grão de arroz. A época de colheita que nós temos observado, a umidade de colheita ótima para os cultivares de arroz irrigado aqui da região sul, a umidade gira em torno de 18% a 24%, variando conforme cultivar. Há algumas mais tolerantes ao atraso para a colheita, que não vão intensificar tanto o percentual de grãos quebrados à medida que se atrasa o período de colheita, com grãos mais secos já na lavoura, e há outras que são mais suscetíveis, como aqui mostra o caso da IRGA 431CL, onde ao passar do período de 140 dias da emergência à colheita, cai drasticamente o rendimento de grãos inteiros. Então, para esses materiais, seria importante atentar para a umidade ótima de colheita, a fim de ter o máximo rendimento, a máxima qualidade industrial. Já a Uriga 424RI é um material mais tolerante a este atraso, e independente da época de colheita, geralmente fica acima de 60% do seu rendimento de inteiros. Claro que este não é o único fator que interfere na qualidade industrial do arroz. A secagem posterior é muito importante, nós vamos falar sobre isso, para que se potencialize, né, o máximo de rendimento possível para determinado material. Quanto às variáveis da pós-colheita, aqui estão algumas selecionadas para a apresentação. O tempo e a temperatura de espera para a secagem, o manejo utilizado na secagem, o sistema, a temperatura do ar e da massa de grãos, a umidade, a temperatura e o tempo de armazenamento, a ocorrência de fungos e pragas no armazenamento e também o manejo utilizado na industrialização. Grãos que são colhidos úmidos, com a umidade de 20, 22%, que seria a recomendada de forma geral, colhidos quentes e que apresentam alto percentual de matérias estranhas e impurezas, devem ser inicialmente limpos na unidade armazenadora ou na indústria, e depois secos o mais rápido possível. Se não for possível secá-los de forma imediata, é importante utilizar um silo pulmão, dotado de boa capacidade de aeração, para parar o metabolismo da melhor forma possível para os grãos que apresentam um alto grau de umidade.
Aqui, neste gráfico, estão apresentados resultados de defeitos totais em grãos de arroz que esperaram de 1 dia até 5 dias antes de serem secos, uma temperatura média de 25 graus. E percebam que a linha pontilhada, que a curva pontilhada vermelha, é a que se intensifica mais, e aqui ao final de 12 meses de armazenamento, esses grãos são os que apresentam o maior percentual de defeitos. É bem conhecido já na cadeia produtiva do arroz que os grãos amarelos, eles se intensificam bastante enquanto os grãos esperam úmidos e quentes para o processo de secagem. Aqui estão representados novamente os grãos amarelos, que, como eu havia comentado, tendem a começar a amarelar na base do germe. O manejo utilizado na secagem pode variar de uma secagem intermitente clássica, como utilizado num secador como este aqui da esquerda, onde nós temos uma câmara de aquecimento aqui embaixo e aqui em cima uma câmara de equalização. Pode-se adaptar também um secador de colunas ou cavaletes para um manejo em coluna inteira, ou utilizando o manejo com registros aqui, onde uma parte da câmara vai ficar para apenas equalização e a parte de baixo para passagem do ar aquecido que vem da fornalha, a chamada câmara de aquecimento, câmara de secagem. Ou então também pode utilizar silo secador, que apresenta toda a base com chapa perfurada, e realizar o manejo em camadas, carregando de 1,5 m a 2 metros por vez, somente sobrepondo camadas à medida que esta de baixo já está seca. Assim a gente consegue uma boa eficiência na secagem e evita que os grãos também amarelem na secagem com silo secador, quando se carrega demais o silo e com grãos úmidos e a frente de secagem não consegue dar conta, vencer a secagem da massa de grãos num tempo curto. Para que se compreenda, né, como que a secagem ela pode interferir no rendimento de grãos inteiros, e o grão de arroz ele é muito sensível ao dano térmico, existe o gráfico, existem as informações sobre a transição vítrea e a ocorrência de fissuras no arroz. Essas informações foram apresentadas pelo pesquisador Perdon et al., né, do grupo de pesquisa do professor Terry, nos Estados Unidos, e percebam que grãos de arroz com umidade mais alta, neste exemplo aqui com 20% de umidade, tem uma temperatura limite menor do que grãos que apresentam menor umidade. A secagem com temperaturas muito elevadas e muito forçada, com grãos ainda úmidos, acaba por selar essas camadas, esses capilares, essas camadas periféricas da estrutura do arroz e dificulta a saída do vapor da água, que está mais internamente localizado na cariópse, o que causa fissuras como esta que nós estamos vendo aqui no slide. O manejo para a secagem intermitente clássica é aquele em que começamos a primeira hora de secagem uma temperatura de 60, 70 graus em média, elevamos para cerca de 90 graus entre a primeira e a segunda hora, de forma gradativa. Da segunda para a terceira hora, elevamos para cerca de 110 graus, e depois mantemos nesta temperatura até a penúltima hora de secagem, baixando a temperatura na última hora para evitar um gradiente térmico muito grande dos grãos que saem do secador e depois os que são armazenados. Além disso, é mais difícil de removermos a água quando os grãos estão com umidade de 15, 14, 13%. É uma água que está mais retida nos capilares dos grãos de arroz, retida fisicamente e também alguma coisa quimicamente, e a temperatura muito elevada pode favorecer a ocorrência de fissuras durante essa etapa de remoção dessa água que está mais retida na estrutura do grão. A secagem em secadores de cavaletes ou de colunas, ela deve ser feita, se utilizarmos a coluna inteira para secagem, numa temperatura menor do que aquela apresentada para a intermitente clássica, no máximo 70, 75 graus de temperatura do ar de secagem, fazendo-se bateladas constantemente. É importante que a temperatura da massa de grãos ela não ultrapasse 39 graus durante a secagem, seja ela intermitente clássica ou secagem em secador de cavaletes ou colunas, em meia coluna ou coluna inteira. Então, 39 graus é o limite que a gente tem recomendado de temperatura da massa de grãos. Para comprovar o fato de que temperaturas muito altas no começo, quando os grãos estão mais úmidos, são prejudiciais ao rendimento de grãos inteiros,
Vejam aqui um teste feito no laboratório, quando a temperatura inicial foi de 100 graus. E da metade para frente da secagem inicial, se conduziu a 75 graus. O rendimento de grãos inteiros foi bem inferior quando a temperatura inicial foi de 75 graus, seja no manejo mantendo a temperatura de 75 pelo processo inteiro, ou intensificando, passando de 75 do começo para 100 graus de forma gradativa, à medida que a secagem ela procedeu. Esses dados são de uma dissertação de mestrado, dados parciais, e mais informações vocês podem obter na versão completa. A secagem escalonada ela tem sido muito utilizada para o arroz, assim como para outras culturas. Então, geralmente, os produtores ou as indústrias secam o arroz até 15,5%, 16% de umidade, porque até essa faixa a água ela é removida mais facilmente, então se demora pouco tempo com uma carga no secador para baixar de 24, 22, 25 até essa faixa de umidade. Os grãos daí vão para um silo e retornam depois de passar o pico de safra para a complementação de secagem. Então, é importante que se observe que quanto menor for a temperatura para os grãos que esperam com essa umidade de 15,5, 16, menor vai ser o amarelecimento que vai acontecer nos grãos. E o problema do amarelecimento é algo que ocorre de forma latente e não imediata. É um defeito que aparece à medida que passa o tempo de armazenamento e não se manifesta na hora que o problema aconteceu. Essa é outra informação importante de terem em mente e ficarem atentos. E hoje já tem se estudado as cultivares, como que cada uma, dada a sua composição química, estrutura celular, estrutura das composições das tecidos, das partes que compõem a cariopse, como que cada uma responderá a determinadas condições de umidade e temperatura durante o armazenamento. Essa é uma tendência que esse tipo de estudo se intensifique aqui também no nosso país. Para um armazenamento seguro, é importante fugir das faixas ótimas para o desenvolvimento de fungos. Por exemplo, a faixa dos hidrofílicos, como o Fusarium, Epicoccus, Alternaria, Rhizopus e Mucor, os termotolerantes, como aspergillus, os tolerantes ao frio, como principalmente aqueles do gênero Penicillium, e os tolerantes ao ambiente mais seco, como o Eurotium e aspergillus de diferentes espécies. Então, percebam que a faixa segura, neste gráfico aqui, é apresentada como abaixo de 14,5% mais ou menos, e temperaturas ao redor de 20 graus Celsius já seriam também suficientes para uma boa conservação. Mas quanto menor, melhor. Né? A gente sabe que hoje há resfriadores artificiais que permitem que a temperatura fique ao redor de 15, 16 graus, mesmo em regiões mais quentes. Resumindo, algumas operações, alguns processos importantes relacionados ao arroz armazenado nos silos. É fundamental uma boa higienização da unidade armazenadora no período de entre-safra, que se faça intrassilagem ou transilagem no momento do carregamento dos silos, para evitar canais de compactação com matérias estranhas, impurezas, com produto também quebrado, que possa prejudicar a passagem do ar de aeração por aquele local da queda dos grãos dentro de um silo. Então, se faz intrassilagem ou transilagem para quebrar este canal de compactação e favorecer de forma uniforme em toda a extensão do silo a passagem do ar de aeração durante o armazenamento. A termometria servirá de bússola de acompanhamento do armazenamento, para que se saiba quando há algo a ser corrigido. Ou também, hoje em dia, já se trabalha com sensores de CO2, porque os grãos são organismos vivos, respiram, têm micro-organismos associados, que consomem oxigênio e geram CO2. Então, quanto mais CO2 tivermos dentro de um silo, em tese, maior a intensidade dos processos metabólicos que estão ocorrendo. O expurgo é a única forma de controlarmos todas as fases de vida dos insetos adultos. Ele também é recomendado uma boa exaustão para evitar condensação de água nos silos e a aeração periódica de manutenção ou resfriamento artificial. Aqui estão algumas pragas que interferem nos grãos armazenados, os principais coleópteros, Rhizoperta dominica, Citófilos oryzes, Citófilos zeamais, a serem citados, e também aqui as mariposas, pragas de superfície, que ocorrem na superfície da massa de grãos ou em cobertura, as pragas Plodia interpunctella, Citotroga cerealela, Ephestia coeniella e Lutella.
Então, para que se evite problemas como este, de pragas no pacote depois, ou larvas no arroz cozido, é importante que se faça um bom manejo da conservação, que o expurgo seja bem feito. Para isso, deve-se procurar as recomendações técnicas deste processo. A aeração é importante para que mantenha a taxa respiratória dos grãos o mais baixa possível, visto que a taxa respiratória ela dobra a cada 5 graus Celsius de aumento na temperatura da massa de grãos. Existe o diagrama da aeração, em que se leva em consideração a diferença de temperatura do ar ambiente e da massa de grãos, e também a umidade relativa do ar ambiente para decidir qual o melhor momento para fazer a aeração de manutenção ou resfriamento. É importante ter em mente o equilíbrio higroscópico do arroz. Então, em função das condições de temperatura e umidade do ar que será insuflado na massa de grãos, há uma tendência dos grãos equilibrarem em determinada faixa de umidade. Por exemplo, se o ar apresentar 70% de umidade relativa e 25 graus Celsius de temperatura, aí o equilíbrio higroscópico dos grãos se dará em aproximadamente 13,2% de umidade. Em relação às etapas da industrialização do arroz, existem os processos convencional e parboilização, bem conhecidos aqui no país e mundialmente, onde no processo convencional, de forma simplificada, é feito o descascamento, depois o produto descascado passa por peneiras ou separadores de perfil, para separar o arroz integral do arroz marinheiro, que é o arroz que não descascou na passagem pelos roletes. Depois o arroz integral passa pelo brunimento, posteriormente por um polimento à água, depois pelo trier, que é o cilindro alveolado que vai separar os grãos quebrados dos grãos inteiros, e também por selecionadoras eletrônicas que irão separar do lote os grãos barriga branca, barriguinha branca, gessados e também com defeitos metabólicos, como ardidos, manchados e amarelos. O processo de parabolização envolve 3 etapas adicionais ao processo convencional. São elas o encharcamento, a autoclavagem e a secagem. Feito isso, aí sim o arroz passa pelo descascamento e pelas demais etapas, dependendo do subgrupo de interesse na produção industrial. Aqui nós temos fotos do brunidor da primeira etapa de polimento, então aberto, é uma pedra que, por atrito, vai removendo as camadas do farelo do arroz e o deixando branco, polido. E aqui à direita, a foto de um polidor a água aberto, que faz a aspersão de microgotículas de água em superfície e dá o acabamento no processo de polimento e deixa o arroz um pouco mais brilhoso. E as selecionadoras eletrônicas, hoje cada vez mais modernas e capazes de tirar pequenos defeitos de interesse daquele lote. Então, ela identifica uma diferença de cor no padrão de amostra e emite um jato de ar para retirar aquele grão com aquele defeito indesejável do lote que se está produzindo. Aqui ficam informações para o meu contato e agora eu passo a palavra para a doutora Priscila Bacinello, que irá complementar as informações sobre industrialização e qualidade do arroz. Obrigada, professor Natan. O professor Natan é um grande parceiro nosso da Embrapa Arroz e Feijão, orientando e coorientando alunos também de pós-graduação em diversos projetos em parceria. Obrigada, professor. Então, dando continuidade à nossa aula, eu gostaria de me apresentar. Sou pesquisadora em Ciência de Alimentos e Qualidade de Grãos da Embrapa Arroz e Feijão e também colaboro em alguns programas de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Então, aqui eu vou recapitular com vocês alguns conceitos e informações que o professor Natan detalhou anteriormente, mas que é para a gente ter uma imagem mais robusta de como a qualidade do grão é um tema complexo. Então, fatores de manejo da cultura interferem grandemente na qualidade final do produto, além da própria genética desse material. Então, a escolha da cultivar é o primeiro passo para a gente definir a qualidade que se espera desse grão à mesa do consumidor. Então, é o quanto ela tem de potencial para expressar aquela qualidade industrial, física, culinária, sensorial, nutricional e funcional que desejamos, além da qualidade tecnológica, que também pode ser útil para aproveitamento e transformação pela indústria.
de alimentos. Então, o manejo da produção, que já foi comentado, né, vários aspectos envolvidos também no manejo pós-colheita, que também foi abordado pelo professor, e os diferentes tipos de arroz que podemos ter após o beneficiamento, que também vai ditar essa qualidade, não apenas culinária. Como nós vamos ver agora, trazendo uma lupa para dentro do grão, porque eu vou trazer para vocês aspectos da constituição desse grão que realmente fazem a diferença na qualidade. Então, como foi dita, além da qualidade industrial e física, que tem a ver com renda e rendimento de inteiros e aparência desse grão relacionada à dimensão, relação comprimento-largura, grau de polimento, que também pode interferir futuramente, né, na qualidade culinária, como veremos, ou os defeitos gessados, além da cor. Temos a química desse grão, que basicamente é o amido, que é o principal componente desse grão, que pode causar a diferença nessa qualidade. Então, a estrutura do amido tem a ver com a proporção das suas duas principais frações, que é a amilose e a amilopectina, o grau de polimerização da amilopectina, eu vou falar alguns termos técnicos aqui, mas são importantes, né, serem compreendidos, que tem a ver com o tamanho das ramificações que compõem, né, são ligadas na estrutura da amilopectina, podendo ser cadeias longas ou curtas, tem a ver com a temperatura de gelatinização desse amido, quer dizer, durante o aquecimento e hidratação, o quanto ele incha, expande durante o cozimento. Tem a ver com consistência de gel, perfil viscoamilográfico, que tem relação direta com a viscosidade após cozimento. Também temos a qualidade relacionada à cocção desse grão, né? Então, temos aspectos de tempo de cozimento, rendimento gravimétrico, né, na panela, a textura, tanto sensorialmente avaliada quanto instrumentalmente, né, relativa principalmente à pegajosidade e dureza, que é o que mais tem nos interessado. E também há outros aspectos sensoriais, como aroma e elongação de grão, no caso de arroz aromático. E também, mais recentemente, temos tido uma atenção maior para outro tipo de qualidade, relacionada não só a aspectos sensoriais, mas também nutricionais e funcionais, que estão também intrinsecamente relacionados à genética desse grão, e aspectos que nos levam a desenvolver marcadores moleculares de qualidade, né, podendo ser em termos de estrutura de amido ou outros marcadores envolvendo qualidade, diferentes aspectos, que podem ser utilizados como ferramentas de screening. Então, além da textura, aroma, flavor, que leva em conta o sabor combinado ao aroma, a aparência desse produto após preparado, aspectos de nutrientes, né? Então, não só o teor de proteína, que é um dos componentes importantes do arroz, não somente integral, mas também do polido. Temos micronutrientes de importância e de interesse, que podem ser também trabalhados em programas de melhoramento genético. Mais recentemente, a ideia do índice glicêmico, né, os picos de glicose sanguíneo, que tem a ver com o tipo de amido e processamento desse grão. Então, quanto menor esse índice glicêmico, é mais interessante, né, para alguns tipos de consumidores que têm algumas restrições, como os diabéticos, né, e isso tem muita relação com altos teores de amilose e baixa temperatura de gelatinização. A formação de amido resistente, que é uma fração do amido que não é digerida durante o processo de digestão intestinal e que passa a fazer o papel de fibra alimentar, o que é interessante para o organismo, e também reduz o índice glicêmico. E alguns compostos antioxidantes, principalmente presentes no farelo de arroz, especialmente nos arrozes pigmentados, que têm várias ações importantes ao nosso organismo, como proteção a diversas doenças. E alguns fatores podem explicar ou influenciar essa qualidade culinária do arroz e que podem ser analisados em laboratório. Então, dentro do aspecto físico, de aparência desse grão, os defeitos gessados, né, a brancura, a dimensão desse grão hoje é analisada de uma forma instrumental, não mais visual, em nosso laboratório, né, então a gente utiliza um dos equipamentos que faz amostragem estatística de grãos polidos e que avalia, então,
uma planilha Excel, já dando toda a porcentagem aí de inteiros, quebrados, a parte de defeitos e gessados. Então, é bastante prático, com bastante reprodutibilidade e facilita aí o nosso trabalho comparativo entre amostras, né? E o gessamento, como já foi abordado, ele não só depende da genética do grão, da sensibilidade dessa cultivar, vamos dizer assim, a efeitos ambientais, como altas temperaturas e umidades durante a cultura, né, a condução dessa cultura no campo, que gera uma má formação do amido, mas também gera um efeito na aparência, né, que é um esbranquiçamento, uma opacidade nos grãos que é rejeitada geralmente pela indústria e pelos consumidores. Mas mais do que a aparência, é um defeito que afeta a qualidade, como nós vamos ver em seguida. Mas para o Ministério da Agricultura, grão gessado é aquele que tem 100% da sua área opaca, como já foi dito anteriormente. Temos a barriga, que não são considerados gessados, né, porque eles têm parcialmente a área do grão com essa opacidade, mas para a indústria isso é relevante e pode ser um fator de rejeição, dependendo da porcentagem no pacote, né, no lote, e mais recentemente temos trabalhado com algumas outras escalas visuais ou mesmo dentro do software do equipamento para classificar esse nível, índice de gessamento em porcentagens de interesse para os programas de melhoramento, né, para as notas de corte aí, sempre em comparação com testemunhas de campo do nosso interesse de mercado. Então, como eu disse, além das condições ambientais, da própria genética do grão, a gente tem um efeito na qualidade culinária, né, em função desse efeito de gesso, e principalmente no rendimento de inteiros, porque os grãos de amido mal formados se tornam mais frágeis e mais susceptíveis à quebra durante o beneficiamento, e isso pode gerar uma pegajosidade maior na cocção, dependendo da lixiviação, né, da perda de sólidos para a água de cozimento do arroz, devido a essa fragilidade da estrutura, mas nem sempre isso acontece. Nós, em um estudo de um projeto que foca, né, o efeito do centro branco em diversos aspectos da qualidade, em diferentes ambientes de produção com diferentes temperaturas, né, e umidade durante o cultivo, nós não observamos uma correlação significativa entre a área gessada total, a porcentagem de gessados e a textura instrumental. A gente viu muito mais efeito do teor de amilose do que do centro branco ou dos gessados. Porém, no rendimento de inteiros, realmente, essa relação foi positiva e direta. Temos diversos equipamentos hoje disponíveis, né, para avaliar vários parâmetros de qualidade de grãos, envolvendo diferentes aspectos, como eu mostrei naquela imagem do grão inicialmente. Então, aroma é um aspecto que nos interessa para grãos tipo aromáticos, obviamente, né, em que a gente foca na quantificação do componente de aroma mais predominante no arroz, que é o 2-acetil-pirrolina, por cromatografia gasosa, podendo também haver alguns tipos de análise sensorial, com painel treinado de provadores, em que a gente tem uma escala de intensidade do aroma, sempre comparativamente a alguns padrões de mercado conhecidos. Também temos, assim, cromatógrafos que trabalham com diferentes quantificação e identificação de compostos como fenólicos, né, que tem no farelo de arroz, também ajudam na pigmentação desses grãos, mas são compostos de defesa da planta e ao mesmo tempo têm benefícios à nossa saúde, além da proporção de amilose e amilopectina, atividade antioxidante, composição centesimal, né, alguns outros equipamentos comuns em laboratório para a gente avaliar componente de proteína, lipídios, minerais, entre outros, e também perfil de antioxidantes comuns em arroz, como gama-orizonol, que é presente no óleo de arroz, principalmente no grão integral, tocotrienóis e tocoferóis, que são
componentes da vitamina E, que tem efeito antioxidante importante, e também temos recentemente alguns laboratórios trabalhando com o NIRS, né, que é o infravermelho próximo, que é um equipamento que pode ser calibrado para avaliar a umidade, proteína e amilose, é, é, tanto em componentes de grão integral quanto polido. Temos a famosa análise sensorial, né, que avalia a qualidade culinária com painelistas treinados de preferência, e que no nosso laboratório a gente utiliza a panela elétrica de arroz, em que ela consegue um padrão de cocção que eu consigo controlar, né, não só em termos de tempo, mas de condições de temperatura, enfim, quantidade de água e grão, e trabalha com uma cocção mais uniforme e eu consigo diferenciar os diferentes aspectos de textura de diferentes amostras. E aqui a gente desenvolveu, né, e validou uma escala de pegajosidade e dureza, escala sensorial, em que a gente definiu alguns padrões de arroz para treinar esse painel em cada ponto da escala, e assim a gente tem avaliado, quando necessário, a qualidade culinária através de painel sensorial, que tem alguns pontos desvantajosos, eu diria, em função de ter que ter um painel treinado constantemente, né, ter que ter disponibilidade desse pessoal, além de maior quantidade, às vezes, de amostras, né, em termos de peso, para se efetivar essa cocção e ter quantidade suficiente para análise. Então, tem algumas desvantagens, além de ser um teste subjetivo, que pode levar a alguns erros de avaliação. Para isso, a gente também trabalha com um texturômetro, que é um equipamento que vai avaliar a textura instrumental de dureza e pegajosidade do grão cozido, e aí sim a gente pode ter um controle melhor desses resultados, né, padronizando toda a configuração do teste, sem grandes interferências humanas no resultado, e mede a força, né, quando essa pecinha se chama probe ou sonda, e aqui na base a gente coloca os grãos pré-cozidos, e quando ela aperta, amassa esses grãos na descida, ela mede a dureza em força, em Newton, e quando ela sobe novamente, após um certo tempo, ela mede a pegajosidade. Então, é uma dureza, é uma força negativa aqui nesse pico inverso. Então, a gente consegue, através de várias análises, fazer uma relação dessas faixas de dureza e pegajosidade instrumentais com o painel sensorial e tentar, junto com alguns padrões de testemunhas, né, que incluímos nos testes, definir o que é bom, o que não é muito bom para o nosso mercado em termos de qualidade culinária. Também temos um equipamento chamado RVA, que é o rápido analisador de viscosidade, em que a gente usa, no caso, os grãos moídos de arroz, para esse teste, já com umidade corrigida, e é feita uma rampa de temperatura, né, em que quando se alcança a temperatura de gelatinização desse amido hidratado, sob uma velocidade de agitação, ele pode se expandir a um ponto de subir até um pico de viscosidade máxima, em que ele quebra após um certo tempo na máxima temperatura, e em seguida ocorre uma fase de resfriamento, em que se forma aí um gel, devido à retrogradação, por exemplo, da amilose presente nesse grão de arroz, ou quando não se tem amilose, por exemplo, no grão ceroso, a gente já não tem esse pico final de viscosidade aqui. Mas, analisando os diferentes perfis, né, de viscoamilográficos, como a gente chama, desculpem estar em inglês aqui, esqueci de traduzir, mas se a gente tem um perfil forte, que a gente chama bem típico do RVA, com altos picos de viscosidade inicial e final, a gente consegue, às vezes, direcionar o uso daquele grão, por exemplo, para uma parboilização, em que ele vai ser muito mais apto ao processo e dar um produto final de interesse para o mercado. Ou quando a gente tem perfis mais suaves, a gente pode direcionar para outros usos, como farinhas para papinha de nenê, por exemplo, e assim por diante, dependendo da viscosidade. A temperatura de gelatinização do amido é um outro aspecto importante que a gente avalia,
né, na rotina laboratorial. Pode ser um teste visual, que é um pouco mais limitado em termos de precisão, mas ele funciona relativamente bem, em que a gente tem valores de dispersão alcalina desses grãos, quanto em solução alcalina, os grãos são colocados por um tempo em estufa controlada, e depois o avaliador, ele analisa o grau de dispersão desses grãos nessa solução alcalina. Quanto mais desintegrado, a gente tem uma escala relativa de temperatura de gelatinização que corresponde. E então, basicamente, quanto mais baixa essa temperatura de gelatinização, os grãos tendem a ser mais macios, podendo se desintegrar durante o cozimento. Em temperaturas intermediárias, que é o que os consumidores, ou melhor dizendo, as indústrias buscam, e nos programas de melhoramento a gente também busca essa faixa, garante grãos que cozinhem macios e com um tempo razoável, e as temperaturas mais altas exigem mais energia para que esse grão cozinhe, para que esse amido se hidrate e se gelatinize. Então aí a gente já tem tendência a grãos mais duros, por exemplo, no final. E esse equipamento, que é o calorímetro diferencial de varredura, ele tem muito maior precisão na identificação de temperatura de gelatinização, e também no seu gráfico final ele pode indicar alguma tendência à retrogradação desse grão ou desse amido do arroz, o que é interessante também conhecer. Também fazemos análise de teor de amilose aparente em espectrometria, né? E aqui a gente usa um injetor de fluxo contínuo aqui para fazer o teste colorimétrico de amilose. E antigamente a gente tinha uma faixa de porcentagem para classificar essa amilose, que já foi substituída por uma mais atualizada, em que a gente tem essas diferentes classificações de teor de amilose com respectivas características culinárias esperadas em função dessas faixas. Também temos um cromatógrafo líquido de alta performance para quantificar teores de amilose e amilopectina, né? E aí a gente aumentar um pouquinho mais a precisão dessa qualidade, entender como que os diferentes frações do amido podem interferir na qualidade final, e não somente o teste de amilose, que tem ali também suas desvantagens ou suas limitações, como alguns interferentes no teste, por exemplo. Então, mas aqui, no caso da cromatografia, é um teste um pouco mais caro, mais demorado, e pode não ser factível para grandes rotinas. Mas eu não quero entrar em grandes detalhes, eu só queria mostrar para vocês o quanto é importante saber e entender que o amido pode variar na sua estrutura em diferentes genótipos de arroz, e pode esclarecer por que às vezes materiais com teores parecidos de amilose podem, melhor dizendo, ter alguma diferença na qualidade culinária. Então aqui a gente tem vários arranjos, né, das estruturas de amido. Então o nível de uma ramificação isolada, e que são ligações alfa-4 que vão se agrupando, formando amilopectina com ramificações curtas ou longas, né, de alfa-6 glicosídicas, amilose com pouco menos ligações e ramificações mais longas, e eles vão se cristalizando, se entrelaçando, né, essas cadeias de amido, formando regiões cristalinas ou amorfas, e formando, pela estrutura helicoidal, anéis de crescimento. Aqui no slide dá para a gente ver, e aqui já em microscopia, como é que se dá essa estrutura dos grânulos de amido, e no grão de arroz interagindo com outros componentes, como proteínas, lipídios e polissacarídeos que não amido. E em um estudo que a gente cita aqui, foi detectado, né, que não só o teor de amilose, mas outras estruturas do amido podem interferir nessa qualidade. Então aqui a gente tem materiais com similares teores de amilose e perfis sensoriais diferentes em termos de textura. E isso tem muita relação com as cadeias curtas e longas da amilopectina. Então, se ele tem mais cadeia curta e menos cadeias longas, ele tende a ter uma viscosidade maior e uma textura mais macia e pegajosa. Mas se ele tem menos cadeias curtas de amilopectina e mais cadeias intermediárias na sua extensão, ela tem maior necessidade de energia para gelatinizar, e pode tender a uma
cristalinidade maior também, e aí interferir na dureza. Teor de proteína também é um fator importante que interfere na qualidade, então esse outro estudo trabalhou com arroz japônica e teores de proteína acima de quase 8% não afetaram, né, significativamente a qualidade culinária e de textura desse arroz, mas algumas combinações foram identificadas como interessantes para melhorar a palatabilidade do arroz cozido, como cultivares com alto teor de amilose e proteínas mais baixas, ou cultivares com altos teores proteicos e teores de amilose mais baixos, ou cultivares com baixos teores de amilose e de proteína, que deu a melhor combinação para a qualidade. Então, claro que depende muito também do contexto. Mas a gente sabe que altas adubações nitrogenadas podem aumentar os teores de proteína do grão e influenciar, então, na textura do arroz muito mais fortemente do que o próprio teor de amilose. Então, a gente tem que estar também ligado nisso. Há um mecanismo molecular da pegajosidade do arroz cozido, né, que é explicado nesse trabalho em texturômetro, né? Então a gente tem aqui o grãozinho de arroz cozido, a sonda pressionando, e a gente tem diferentes resultados, né? Então, para um grão de arroz mais pegajoso, na superfície, na camada superficial desse grão, o que que acontece? Muito mais quantidade de estruturas de amilopectina foram observadas, ou seja, elas lixiviaram, né, do grão de arroz durante a cocção, e aí aumentaram a pegajosidade. Nos grãos que tiveram uma força de descolamento da sonda dos grãos no teste, eles se apresentaram menos pegajosos, observaram o que? Algumas estruturas de amilopectina lixiviadas na superfície do grão, mas também outras de amilose que, interagindo com essa amilopectina, influenciaram na textura final. Então, se você tem mais moléculas de amilopectina com maior proporção de cadeias curtas, por exemplo, você tende a ter mais pegajosidade, ou se você tem menos moléculas de amilopectina diluídas junto com a amilose e menor tamanho molecular, você também tem uma influência na textura final, com menor pegajosidade. Então, nesse caso aqui, houve duas possibilidades, né, que esse trabalho mostrou. Da mesma forma, o que que acontece? Você tem tanto a amilose que migra do interior do grão, lixivia durante a cocção, então ela pode também aumentar a dureza, ou você tem aqui a amilose superficial na região amorfa, que também é liberada durante a cocção, né, é lixiviada e pode aumentar a dureza. Em relação à pegajosidade, é aquilo que a gente estava comentando anteriormente. Então, você pode ter uma variação também em função do soluto que lixivia desse amido durante o cozimento do arroz. Então, em suma, quantidades maiores de amilopectina, com proporções de cadeias curtas e tamanho molecular menor, a gente tende a ter uma pegajosidade maior. Porque ocorre uma maior ligação e interação molecular com as moléculas entre si, e quando ocorre a presença de amilose nesse lixiviado, a gente tem uma correlação negativa com a pegajosidade. Então, maior teor de amilose, menor quantidade de materiais lixiviados de amilopectina, menor a pegajosidade. Então, ela meio que bloqueia essa lixiviação da amilopectina. Então, aqui é uma outra forma de dizer a mesma coisa, mas em suma, arroz com altos teores de amilose tende a ter uma textura mais dura e menos pegajosa após o cozimento, especialmente quando a gente tem menores tamanhos de amilose e maiores proporções de cadeias curtas de amilopectina. Aqui eu quis mostrar para vocês o efeito do grau de polimento na qualidade da textura desse arroz. Então, a legenda mostra que o laranjadinho aqui, circular, é o farelo de arroz, o branco é o grão de amido não gelatinizado. Durante o processo de polimento se perde a camada de farelo, parcialmente ou totalmente. Então, quanto mais presente durante a cocção resíduos de farelo, ou se o grão for consumido na forma integral, que permanece boa parte desse farelo, a gente tem menor lixiviado em termos de amilopectina para a água
cozimento. Então, a gente tem aqui uma menor pegajosidade. Conforme você vai polindo mais esse grão, você vai aumentando a possibilidade de lixiviar as moléculas de amilopectina. Porém, se eu tiver bastante amilose nesse grão, eu posso minimizar um pouco esse efeito. E aí alterar a aderência ou a dureza do grão no final. Quanto à parbolização, também se foi feito um estudo para ver o efeito da fase de vaporização, que é quando o grânulo de amido gelatiniza, e quanto mais tempo se leva para gelatinizar esse amido, seja ele parcialmente ou totalmente gelatinizado, não faz diferença na pegajosidade final. Por que o grão parbolizado é sempre mais soltinho, menos pegajoso? Porque acontece um bloqueio da saída da amilopectina para o meio, né? Porque há uma interação muito maior das moléculas entre si com a amilose presente no grão, e aí você cria uma camada de amido gelatinizado que bloqueia a saída de solutos de uma forma geral, e com isso você diminui a pegajosidade em relação ao grão branco, por exemplo, cozido. A gente está desenvolvendo um software na web que vai ser disponibilizado em breve, né, para a comunidade científica em geral, em que ele integra todos esses parâmetros que eu comentei aqui com vocês, né, de qualidade, tanto desde o nível individual até combinados, para interpretar de uma forma mais didática e prática a qualidade culinária esperada, sem eu ter que passar pela análise sensorial. Então, em breve, a gente pretende, após alguns últimos ajustes, disponibilizar isso para que mais programas de melhoramento possam utilizar e ajudar na seleção de materiais de interesse. Então, a gente integrou diferentes parâmetros de qualidade, observando faixas de pegajosidade em diferentes genótipos com diferentes teores de amilose e perfis de qualidade, e criamos regras aí de classificação da qualidade desse arroz. Como proposta de estratégia de aplicação das ferramentas de qualidade, a gente tem desenvolvido trabalhos para marcadores moleculares na seleção assistida pelos programas de melhoramento, tanto para teor de amilose quanto centro branco, entre outros parâmetros de interesse, em que eles podem fazer uma seleção preliminar nas gerações mais precoces, mais iniciais dos programas, em que a gente tem muita diversidade, muito menos quantidade de grãos disponíveis para as diferentes análises laboratoriais, passando então em fases de gerações mais avançadas, podendo utilizar outras análises laboratoriais de qualidade para a gente ir refinando e validando o que foi selecionado anteriormente, assim por diante, até a gente validar em VCU ou viveiros de qualidade, né, para o teste sensorial, ver se valida tudo que a gente selecionou com base em parâmetros físico-químicos, por exemplo. E aqui eu agradeço também a alguns colegas que contribuíram com alguns slides, mas a gente vê uma tendência hoje de consumo de alimentos com base não só em nutrição, mas também em saudabilidade, bem-estar, né? A origem da produção, como é que é em relação ao ambiente, a rastreabilidade desse produto. Então, o nosso programa também tem trabalhado no desenvolvimento de cultivares de tipos especiais, com propriedades nutricionais e funcionais diferenciadas, que é do interesse do consumidor e do mercado, né? Além da energia, da saciedade desse nosso amido, proteínas, fibras, minerais, compostos bioativos que são benéficos à saúde, com diferentes cores, sabores, aromas, texturas, formas e tamanhos para compor a nossa dieta de uma forma diferenciada, de fácil preparo, ingrediente versátil, sem glúten, de bom custo-benefício, que pode ainda ser subproduto para transformação em farinhas aplicadas à indústria de alimentos. Então, a gente tem programa para desenvolver materiais da culinária oriental, aqui dois grandes conhecidos, né, do mercado, e que a gente se baseia para selecionar os nossos grãos. Então, parceiros nossos trabalhando também com desenvolvimento de cultivares para a culinária oriental.
alguns aspectos da qualidade desse tipo de cultivar, do IAC. Aqui da nossa Embrapa também temos esse BRS 358, que é uma cultivar de grão curto para culinária japonesa. Alguns parceiros tendo utilizado esse material em produtos para o consumidor, né, para esse tipo de preparo. Também temos arroz para culinária italiana, né, o IAC lançou a IAC 300, que tem esse perfil, né, de grão mais opaco, com uma pegajosidade, uma cremosidade maior na cocção. Temos o tipo aromático, né, os principais conhecidos internacionalmente, com suas características específicas culinárias, além do aroma, e também temos trabalhado tanto em termos de elongação após cocção, como em termos de intensidade de aroma para desenvolver materiais para o mercado nacional. O IAC 500 é um exemplo de arroz aromático, já lançado no mercado, aqui os seus parentais. Temos arroz de pericarpo colorido, preto e vermelho, com diferentes teores de compostos bioativos, não só proantocianidinas, que tem a ver com a coloração, mas também compostos fenólicos, que são importantes para a nossa saúde, em quantidades, às vezes, similares, né, a uma taça de vinho, por exemplo. Temos o IAC 600, que é um arroz de tipo preto, que ele também agrega aroma, além de serem grãos mais tendendo a pegajosidade ou bem macios e saborosos, com altos conteúdos de fenólicos, que são bioativos associados a alta atividade antioxidante e outros benefícios à saúde, também de uso para a nossa gastronomia gourmet aí, e também para a origem de produção. O IAC 600, então, ele tem esses aspectos de qualidade, eu não vou me aprofundar, mas apesar de serem pretos, eles têm opções no mercado também de aparência e qualidade culinária diferentes. Então, aqui só voltando, né, a Epagre também lançou a Onyx, aqui o tempo de cozimento de cada um, o teor de amilose, o rendimento de panela, são diferentes. Aqui temos arroz de pericarpo vermelho, né, da Epagre também, com teores de amilose e gelatinização intermediárias, o que dá um grão que cozinha bem na panela, não tende a ser pegajoso e dá o colorido no prato que a gente deseja. O BRS 901 é uma cultivar da Embrapa lançada também para esse mercado, tem sido utilizada já, né, por alguns parceiros nossos no comércio, e aí a gente tem também a agregação nutricional e funcional desses pigmentos. A 902, que é uma outra cultivar de pericarpo vermelho que a Embrapa lançou no projeto Melhor Arroz, também com diversos parceiros utilizando aí no mercado em diferentes formas de apresentação ao consumidor, também com seus diferentes aspectos de tempo de cocção, teor de amilose, rendimento de panela e compostos fenólicos e atividade antioxidante, no caso do grão de arroz vermelho superior ao preto em alguns componentes. Mas e os grãos quebrados? A gente está falando de qualidade culinária do grão inteiro, mas e os quebrados? Tem sua importância? Bom, hoje são subprodutos importantes, né, para a produção de farinhas, né, com o mesmo valor nutricional do grão inteiro e baixo custo, e é um produto que é valorizado como tal em outros países, como por exemplo países da África, e podem ser utilizados para a preparação de diferentes receitas caseiras, além da matéria-prima para a produção de farinha de arroz, que é sem glúten e hipoalergênica, e podem entrar na fabricação de diferentes produtos de panificação, papinhas de bebê, massas, bebidas, entre outros, até sorvetes, né, já disponíveis não só no mercado internacional, mas também atualmente no mercado brasileiro. Isso vem crescendo bastante, a diversificação. Com apelos, né, de que não contém glúten, não contém lactose, livre de colesterol. A gente fez alguns trabalhos, né, em parceria com as universidades e pós-graduandos, utilizando a farinha de arroz, seja extrusada ou não, em combinação com a de feijão, para a produção, por exemplo, de mistura para bolo, aumentando aqui vários aspectos nutricionais, reduzindo o valor energético, né, com aspectos sensoriais interessantes, boa aceitação dos consumidores, né, que testaram, que experimentaram.
Também desenvolvemos massa para lasanha, chips, né, snacks diversos, extrusados, em combinação com leguminosas ou outros cereais, para melhorar aspectos tecnológicos ou nutricionais. Também aqui a utilização, por exemplo, de arroz preto em chope, ou nós vamos ver mais para frente, né, um outro cultivar lançado para cervejaria também, e aqui agregando compostos bioativos, como fenólicos, ou GABA, que é um composto bioativo antidepressivo, diurético, antioxidante, além de atributos sensoriais únicos e que aprimoram cor, sabor, aroma em relação ao que a gente já tem no mercado. Então, há um mundo aí de possibilidades aqui a cultivar da Epagre, né, que foi lançada recentemente, em 2019, para cervejaria artesanal. E também temos diversas receitas desenvolvidas e testadas na nossa cozinha experimental. Quem tiver interesse em conhecer, está aqui o QR Code para download do livro em PDF, que é mais uma dica para vocês diversificarem na cozinha. E tem alguns preconceitos, né, relacionados ao arroz, que a gente, com os estudos, quer desmistificar um pouco e que vem causando uma certa redução do consumo desse alimento tão importante para a nossa dieta e para a nossa saúde, que é o de que arroz engorda, não deve ser consumido por diabéticos porque ele tem altos picos glicêmicos ou porque ele só serve para dar saciedade, e que, na verdade, isso nem sempre é a verdade absoluta para arroz. Por quê? Porque a gente tem opções de tipos de arroz ou de processos aplicados ao arroz que podem causar uma variação nesse índice glicêmico, seja em função da genética, de uma transgenia ou de um outro processamento industrial. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de índice glicêmico de diferentes materiais já encontrados, né, no mercado, como eles são variáveis. E aqui você tem dos baixos aos altos teores, então é relativo, e não só o índice glicêmico é importante avaliar, mas também a carga glicêmica, quer dizer, quanto desse arroz eu estou consumindo e qual o seu índice glicêmico associado, que às vezes eu tenho um baixo índice glicêmico, uma alta carga glicêmica, eu vou ter picos de glicose da mesma forma que um arroz de alto índice glicêmico. Então isso é muito relativo, tem que ter orientação de um profissional da saúde para indicar os melhores produtos para suas necessidades, mas o que eu quero mostrar e realçar é que temos opção de produto no mercado para diferentes nichos, para diferentes demandas. Então, nós temos um trabalho de doutorado em que está focando, melhor dizendo, na influência de vários fatores, né, de digestão do amido e diferentes tipos de arroz nesse índice glicêmico, na digestibilidade do amido, em que a velocidade com que ele é degradado, hidrolisado e liberada a glicose para o sangue. Então, não só o teor de amilose temos estudado, mas também outros parâmetros do amido podem influenciar essa taxa de digestão, mas a gente aqui explorou a amilose. Componentes não amiláceos, né, também podem ser associados a essa velocidade de digestão, como fibra, proteína, lipídios, polifenóis, e o tipo de processamento, que é o que a gente tem estudado nesse trabalho, que é o grau de polimento, ou melhor, o grão polido ou integral, a parabolização e o armazenamento a frio, seja refrigerado ou congelado. Então, esse é o nosso primeiro trabalho. A gente trabalhou com arrozes de pericarpos pigmentados, coloridos, né, grãos curtos, longo finos, diferentes teores de amilose e os processos diversos, e já começamos a perceber a diferença na escala de digestibilidade para diferentes tipos. Só para vocês terem uma ideia, quanto menor o teor de amilose, maior a hidrólise, né, maior o pico glicêmico, vamos chamar assim, e se ele for um grão mais do tipo integral, ele diminui, a tendência é diminuir a digestibilidade pela presença de farelo e pigmentos. Então, realmente, isso não é uma verdade absoluta, isso pode ser manejado, e se for do interesse do mercado, temos variabilidade genética e processos industriais disponíveis para a gente trabalhar no desenvolvimento de produtos do interesse. Então, aqui a gente viu que o frio pode causar uma retrogradação da amilose, que é uma reassociação dessas moléculas com a amilopectina para a gente criar uma estrutura mais resistente
aumentando esse amido resistente, que gera uma redução da digestibilidade, aumenta a dureza, enfim, diminui pegajosidade. Então, a redução do índice glicêmico tem várias possibilidades, além da escolha de métodos de cozimento apropriados, a seleção de variedades de arroz de baixo índice glicêmico ou seleção dos tipos coloridos integrais. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e me coloco à disposição para dúvidas ou maiores detalhamentos do que a gente abordou rapidamente nesse tempo curto.